Bom dia, meninas! Hoje nós vamos falar da nossa pepequinha, tá? É um assunto assim meio polêmico, inclusive entre a classe médica. Meus colegas às vezes me criticam por estar fazendo estética íntima. Na verdade, eu explico que não é só estética, né? Na verdade, a estética íntima, ela mexe muito com a autoestima, com a liberdade das mulheres e com também a parte funcional, né? Então aqui nós temos uma vulva, né? Isso aqui não chama-se vagina, isso aqui chama-se vulva. Então eu já fiz um outro vídeo explicando, a gente tem os grandes lábios, que na verdade hoje a gente chama de lábios externos, e os lábios internos, que é chamado de pequenos lábios, mas muitas vezes eles não são pequenos. E esse é o problema que mais incomoda as pacientes. Esse lábio interno que é para ser teoricamente um pouquinho menor que o externo, muitas mulheres por fatores genéticos, né, tem esse lábio muito grande, então é um lábio que fica para fora, que fica exposto, e não é para fora como este aqui, né? Às vezes tem pacientes que ficam com o lábio, quando fica na posição em pé, que é essa posição aqui, ele cai para baixo, né? E fica aquela cortininha, aquele lábio grande pendurado. Então isso causa desconforto na hora de colocar roupa apertada, calcinha de renda, na hora de caminhar. Semana passada mesmo eu atendi uma paciente e diz assim, até para caminhar incomoda, porque embora você coloque ele para dentro, na hora que você está caminhando ele sai, né? Ele se exterioriza e acaba aquele negócio ali incomodando. Na hora da relação sexual, muitas mulheres também referem que esse lábio, ele dobra, né? Quando o pênis entra aqui, ele acaba dobrando, entrando para dentro da vagina, e isso causa desconforto. Então assim, a maioria das cirurgias que eu faço hoje é para reduzir o lábio interno e reduzir essa parte aqui de cima, que na verdade 80% é redução só da pele, do capuz do clitóris, e uns 20% tem realmente o clitóris grande. Isso principalmente as pacientes que fazem uso de hormônios ou testosterona sintética, né, para aumentar a massa muscular, e as pacientes que também fazem muito uso da gestrinona acabam aumentando muito o clitóris. E a gente tem técnicas também para reduzir o clitóris, tá? A gente não corta ele, a gente faz uma pexia, coloca ele para dentro, dá uma escondidinha nele, ele fica melhor. Mas a maioria é o lábio que incomoda. Então assim, eu tenho diversos casos de pacientes que são casadas há muito tempo, que têm relacionamento às vezes de 20 anos, e chegam aqui me referindo que nunca tiveram relação na luz, né, com luz ligada, porque tem vergonha da estética da sua vulva. Tem uma outra paciente também que diz assim, que eu só tomo banho com o banheiro trancado, porque não deixo nem a minha filha me ver, porque eu não gosto. E realmente, se você olhar, é um lábio muito grande e causa desconforto. A maioria das pessoas que não tem, que tem essa vulva aqui nesse padrão de lábio pequeno, lábio, né, o lábio externo encobrindo os lábios internos, diz que isso é bobagem, mas quando eu começo a mostrar as fotos dos antes e depois, realmente eu convenço, né, que aquilo é necessário. Não é uma simples cirurgia estética, ela não vai sair mostrando aí e falando, é uma coisa que incomoda, porque ela se vê naquela situação desde sempre, desde a adolescência. E às vezes o padrão que ela tem para comparar, a irmã, a mãe, a tia, a priminha, não tem aquele padrão. Então ela se sente desconfortável. Não é assim que todo mundo tem que ser no mesmo padrão. Inclusive, quando eu faço as cirurgias, eu digo, não vai ficar igual a cirurgia que eu fiz na outra paciente, porque cada um tem um padrão de vulva. Então a gente melhora essa estética, melhora esses lábios, mas nunca você vai conseguir chegar aqui e dizer assim, não, eu quero o lábio assim, mais fininho, mais rosinha. Não, ele vai ficar melhor, mas vai continuar com o padrão. Tá? Então assim, cada caso é um caso.
Nenhuma cirurgia é igual a outra. Às vezes é só o lábio, às vezes a gente tem que mexer no capuz, às vezes você tem umas pregas laterais, que é umas preguinhas de pele que sai lá de cima e vem aqui para baixo, né? E que deixa esse capuz muito longo. Então, assim, tem vários padrões e não existe o padrão de beleza. Existe o padrão que você se sente confortável. Então, assim, tem gente que tem o lábio grande e não se importa e tudo bem, tá bom para ela, mas a maioria das pacientes vem relatando que aquilo é desconfortável para ela, tá? Então, assim, se você não está satisfeita com a sua estética íntima, você tem que vir aqui, a gente vai avaliar, eu vou te mostrar, né, como é que é, a gente mostra os detalhes todos. Às vezes a paciente acha que tem que mexer num lugar, eu digo, não, não tem que mexer ali, tem que mexer em outro lugar. Então, cada caso é um caso. Tem cirurgias que são maiores, tem cirurgias que são menores. Então, tem que ser avaliado e não existe um preço padrão, porque a maioria das pessoas falam, doutora, quanto é que custa? E outra coisa, a gente não pode falar aqui nas redes sociais o preço. Você tem que vir fazer uma avaliação e aí a gente vai explicar o que tem que fazer. Muitas vezes a gente tem que fazer preenchimento também dessa parte externa que está muito murchinha. E aí, às vezes, você faz a cirurgia e o final da cirurgia não fica muito bom porque você tem o lábio externo muito magrinho. E aí, aquele resultado não fica o que você esperava. Então, assim, a gente faz um tratamento e te indica a melhor solução para corrigir, tá certo? E aí, se você tá com algum problema e realmente não está satisfeita com a estética da sua vulva, ou se está incomodando, que aquilo ali te traz desconforto, tanto físico como emocional, aí tem que vir aqui, a gente avalia, conversa, eu explico, eu mostro os antes e depois de algumas pacientes, tá? Pessoalmente, porque a gente não pode colocar, né, em vídeo e nem fazer postagens. Então tem que ser aqui no consultório mesmo, tá? Espero ter esclarecido as dúvidas. E aí vocês ligam aqui, marcam a avaliação e a gente vê e eu dou todas as dicas para você, tá bom? Tchau, beijos!